Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da data da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária, em 11 de abril de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente; Carlos Caiado, primeiro secretário; Rocal, segundo secretário; e Felipe Michel, primeiro suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Wellington Dias, Rocal, Ítalo Ciba, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes e Fernando William, 8, assume a presidência o senhor vereador Rocal, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, a convite. Encerra-se a sessão às 17h41. Aprovada a ata, passa-se o grande expediente. O primeiro orador escrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Venho a essa tribuna porque no período pós-chuvas foi anunciado pela Prefeitura uma série de medidas. Dentre as medidas, duas me chamaram a atenção e me provocaram grande preocupação. Cabe esclarecer, antes de continuar, que desde o momento que houve o sorteio da comissão processante do impeachment, para a qual fui sorteado, não tenho mantido mais contato nem com o prefeito, nem com nenhum outro membro do governo, até para que se evite dar margem a interpretações de que haveria qualquer tipo de, vamos dizer assim, ingerência ou qualquer tipo de influência do governo nos trabalhos da comissão. Então, foi de comum acordo entre todos que não houvesse mais desde o dia do sorteio. Portanto, me resta, como qualquer vereador zeloso pelo seu trabalho, de fiscalizar o Poder Executivo, que ocupe a tribuna e que faça suas críticas, suas preocupações no interesse público de ajudar a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o motivo que me traz aqui. A primeira preocupação, e a mais importante, a mais urgente, a mais grave de todas, diz respeito ao pagamento de despesa de exercícios anteriores, como é mais comumente conhecido por nós por DEA, que é despesa de exercício anterior. Importante para esclarecer, principalmente para quem está em casa, para alguns vereadores também, qual é a diferença do DEA para resto a pagar. O DEA é uma despesa que é feita no ano ou nos anos anteriores, para a qual não se há nenhuma comprovação de que aquele serviço foi executado, se ele não houve empenho para ele, geralmente é fruto de uma despesa sem empenho prévio. É como se você estivesse na sua casa, pedisse para um pintor: pinta aqui minha parede, eu não tenho cheque para te dar, mas eu te dou, pode fazer o serviço que depois eu te pago. Aí o ano passa, tu não pagou o cara não tem nenhum título, nenhuma garantia de que executou aquele serviço e que ele pode te cobrar no futuro. O despesa de exercício anterior, geralmente é fruto de uma irregularidade como essa, porque como nós sabemos, pela lei, tem que haver empenho para ser feita a despesa, não pode ter despesa sem ter empenho. Em 2016, no governo anterior, portanto, houve uma série de cancelamentos de empenhos que, como se fossem cheques que não foram sustados, cheques que foram rasgados e não foram nunca dados para o fornecedor. E o fornecedor fornecedor da prefeitura, não tem nenhuma garantia de que aquele serviço foi prestado, ninguém atestou aquela nota, ninguém liquidou aquele título. Até porque se tivesse liquidado o título, se tivesse sido feito empenho, estaria inscrito em resto a pagar. Ou resto a pagar processado ou não, mas estaria inscrito em resto a pagar. Pela lei, não tem nenhum problema de ter resto a pagar, desde que você tenha o saldo na conta corrente para ser pago no exercício seguinte, abrir o orçamento,
paga-se o resto a pagar. Despesa de exercício anterior é o fiado. É o fiado. Faz aí que um dia eu te pago. Isso no serviço público é ilegal ser feito. Bom, contudo, apesar desse 1 bilhão, supostamente, de ideia de 2016, do governo anterior, que nada tem a ver com o governo atual, o Tribunal de Contas do município e a Câmara Municipal aprovaram as contas do prefeito Eduardo Paes de 2016. Ou seja, se houvesse dívida sem ter dinheiro na conta, o correto seria reprovar as contas. Se as contas foram aprovadas, não havia dívida. Não é certo, presidente? Não havia dívida. Qual não é minha surpresa? Qual não foi minha surpresa em 2018, o ano que eu fui convidado com muita honra pelo prefeito Marcelo Crivella para assumir a Secretaria da Casa Civil, que algumas secretarias queriam fazer pressão para recebimento de ideia, para pagamento de ideia, de 2016. Entre elas, uma que eu me lembro bem, a própria secretaria do secretário, que ainda era subsecretário na época, senhor Sebastião Bruno, era o subsecretário de Obras de Infraestrutura da então secretária Verena, anteriormente do Índio da Costa. Aqui, isso é um alerta muito grande para nós. Por quê? Porque o DEA, ele representa um prejuízo na veia do município. Aquilo ali não está no orçamento de jeito nenhum, aquilo ali não foi colocado em nenhuma previsão, e a empresa, se quiser cobrar o DEA, se é que o serviço foi prestado lá em 2016, vai para a justiça, cobra na justiça. A empresa está ameaçando paralisar os serviços. Dane-se, perdoem o linguajar, mas é dane-se. Vai paralisar o serviço? Eu vou abrir, então, um processo novo de licitação, ainda que seja emergencial, e vamos com outra empresa. Então, você não vai nem receber o DEA, que você tomou calote lá do Eduardo, mas o tribunal falou que não tem calote, como é que você quer que eu pague? Então, eu não tenho que te pagar. Cobre na justiça, para ver quem tem razão. Agora, eu vou pagar, o tribunal dizendo que eu não estou te devendo, a Câmara dizendo que não está devendo, a própria Prefeitura não tem isso atestado em lugar nenhum, porque o tribunal e a Câmara julgam de acordo com os papéis, de acordo com os processos que tem. Também a Câmara e o tribunal disseram que não tem ideia, porque não tinha nenhuma relação de dívidas a pagar. A empresa agora aparece, 3 anos depois, querendo dizer que tinha dívida de 2016, da época do Eduardo Paes, senão ela vai parar agora o serviço? É inaceitável que a Prefeitura esteja cogitando pagar DEA. Inaceitável. Inaceitável. O DEA é uma das maiores fontes, ressalto, abro um parênteses antes para dizer, absolutamente nenhuma suspeita, nenhuma dúvida, nenhuma crítica direta ao prefeito Marcelo Crivella, com quem eu respeito muito, muito carinho, mas ele precisa estar de olho nas pessoas que vêm falar de ideia no ouvido dele. Um alerta, prefeito, por favor, se alguém está falando ideia no seu ouvido, não está bem intencionado. Quem está falando para pagar a empresa de 2016, boa intenção não tem. É importante ficar com isso na cabeça. DEA de 2016, a empresa que tem essa dívida, já lançou, vereador Hinaldo, no seu balanço como prejuízo há muitos anos. Isso aí já está no PDD da empresa, já foi como prejuízo. Quando você faz, ainda que seja um reconhecimento de dívida, você já está beneficiando a empresa. Porque você está dando a ela, está pegando um título podre que ela tem, ou melhor, que nem isso ela tem, e está dando a ela um título que ela vai conseguir receber um dia. Quando uma empresa está prestando um serviço de 50 milhões, tem lá seu lucro de 10%, ela vai tirar 5 daquele lucro no balanço dela. Quando aquilo ali já virou DEA, o governo anterior, o Tribunal de Contas já aprovou conta, a Câmara já passaram 3 anos, já foi no PDD, aqueles 50 milhões já foram para o prejuízo do cara. Se eu dou para ele um título, que ele já lançou como prejuízo agora, aqueles 50 milhões são líquidos na veia. Então, é muito mais vantagem para a empresa receber. Não, então faz o seguinte, em vez de você me pagar esse ano, paga o meu DEA lá de 16. Só beneficia o empresário. Agora, o cara está ameaçando parar, tal da empresa dimensional, por exemplo, está ameaçando parar. Dane-se!
Já veio essa ameaça já veio no ano anterior, de 2018. Sabe o que nós falamos? Dane-se. Se você parar, eu vou licitar outra empresa e tu vai ficar também sem o contrato de agora. Sabe o que ele fez? Recuou. Aí agora que a conservação troca de mãos, agora que eu virei as costas, vim para a prefeitura, a gente criou uma comissão em 2018, vereadores, nós criamos uma comissão em 2018 para centralizar a liberação de ideia, para não liberar ideia para ninguém, para não dizer que não foi liberar ideia para ninguém, de R$1 bilhão de ideia, foram liberados meramente 30 milhões para uma empresa, que é a empresa que detém o, como é que foi aquele negócio de seropédica? O aterro sanitário de seropédica, porque era processo do Ministério Público, lagoa de metano, etc. e tal, e só tem aquele fornecedor. Agora, nenhum outro fornecedor da prefeitura recebeu ideia, porque nós não autorizamos, porque só interessa para a empresa, não interessa ao poder público, não interessa ao cidadão carioca, e não interessa à prefeitura, não interessa ao governo. Uma empreiteira de conservação dizer que vai parar, ora, pare! E o secretário coloque que seja um contrato emergencial na rua, coloque que seja um novo pedido de licitação emergencial e virão 20 empresas. Essa empresa que cobra na justiça, que vai correr atrás do seu prejuízo, que vai provar que prestou seu serviço. Pagamento de ideia é prejuízo aos cofres públicos e é muito suspeito, que basta eu ter virado as costas de lá, que a gente sempre bloqueou a ideia e agora já se fala em pagar ideia. Já botaram essa sugestão no ouvido do prefeito de pagamento de ideia. Não caiam nessa, tem coisa suspeita aí no meio. Fora o prejuízo fiscal. Vou fazer minha inscrição novamente, porque eu tenho uma segunda parte para falar sobre o próprio desafio fiscal dos créditos sem compensação para a mesma secretaria. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá. Segundo a autorização aqui do vereador Babá, cedendo a sua vez ao vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Quero agradecer aos vereadores que trocaram tempo, só para concluir a segunda parte da minha fala. Além dessa questão, tem uma segunda questão que preocupa muito, que também vai nessa mesma linha da mesma secretaria que está escancarando os cofres da prefeitura. É claro que houve uma situação emergencial por conta das chuvas. É claro que a prefeitura precisa responder urgentemente. E é claro que precisam ser tomadas providências. Mas crédito sem compensação ou descontingenciamento do orçamento em abril, nem o segundo bimestre, nem o primeiro quadrimestre acabou ainda. Não é possível que não se ache compensação em fonte vinculada, não é possível que não se ache compensação até dezembro e vai se descontingenciar a verba agora. Quero lembrar os senhores e também a prefeitura que em 2017 as contas do governo acabaram com um déficit de R$2 bilhões, exatamente por conta dos créditos sem compensação. Ou seja, cheques emitidos sem ter fundo na conta. Pronto, vamos colocar assim. Não se pode jogar fora todo o trabalho que foi feito em 2018 de equilíbrio fiscal da prefeitura. Não se pode fazer isso. Drenagem, todas as obras de pavimentação, de drenagem, elas podem ter lastro na fonte 109, que é multa de trânsito. Não é possível que até dezembro não se consiga encontrar no orçamento, que vai até dezembro, a gente está em abril ainda, compensação para se liberar agora. Orçamento. O crédito sem compensação é o pior dos cenários. Fora todos os ajustes das pastas. Quando o quadro de detalhamento de despesas foi publicado, ele foi publicado com desafios enormes para todas as pastas, justamente para pagar o desafio de 2017. Estes desafios ainda não foram superados, ainda faltam 300 milhões para botar na saúde, ainda faltam vários desafios, e à medida em que se libera crédito suplementar, o remanejamento orçamentário futuro fica ameaçado, porque está se queimando a pouca gordura que se tem de remanejamento orçamentário. Hoje,
se não me falha a memória, em torno de 500 milhões foram colocados no fundo de contingência, 300 já foram, nesses últimos decretos. Nós estamos em abril ainda. Toda a capacidade de remanejamento da Prefeitura vai ficar engessada para frente. Isso, no bom português, já coloca hoje em risco as contas públicas, já coloca hoje em risco o pagamento de salário de servidor a partir de agosto, setembro, já coloca hoje em risco os serviços públicos. Não dá para, no meio de uma crise, ser ouvida uma única secretaria. Eu entendo os anseios da Secretaria de Infraestrutura e Habitação, entendo os anseios do secretário Sebastião Bruno de sair fazendo as obras, mas se não houver uma junta respeitada de secretarias, aí incluindo Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Saúde, que de todas é a que mais usa a fonte livre, Conlurb e outras secretarias, no final das contas, esses créditos liberados sem compensação vão tirar a sustentabilidade fiscal da Prefeitura já no segundo semestre. Então, esse alerta, é importante dar esse alerta. Nós fizemos uma comissão de ideia em 2018. Não se pode sequer reconhecer a dívida da empresa. No momento que você reconhece, você já está beneficiando a empresa, já está dando a ela o título limpo para ela cobrar. Já é um benefício à empresa. Dimensional, tem tantas outras empresas aí que podem prestar o serviço. Ano passado já tentaram aplicar isso, a gente foi contra, eles recuaram. Agora conseguiram aplicar isso. Não pode, não pode. Está se tirando dinheiro lá da frente. Hoje nós não percebemos, hoje a Prefeitura não percebe, porque a cota única do IPTU, ela faz um bolsão, ela faz um colchão, faz uma poupança que amortece essas medidas de rédea solta, vamos colocar assim. Só que ela vai queimando mais rápido. É como um carro que está com 1/4 de combustível, se você pisar muito fundo no acelerador, você não vai chegar no posto de gasolina ali na frente. É importante alertar, hoje é dia 16 de abril. Neste ritmo, na última semana, vereador 5, vereadora Rosa, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, Babá, Fernando William, Leandro Lira, na última semana, foram 5 decretos de crédito de descontingenciamento e de crédito sem compensação. Me admira a Fazenda. 5 decretos, que somaram mais de 300 milhões de reais, do fundo de reserva da Prefeitura. A CGM não atestou excesso de arrecadação em lugar nenhum, está saindo direto da única fonte de remanejamento que a Prefeitura tem até o final do ano. Para concluir minha fala, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei federal, que já foi citada pelo Tribunal de Contas do município, ela diz o seguinte: a cada 2 meses ou a cada bimestre, cabe ao Poder Executivo contingenciar ou liberar a contingência. Ou seja, limitar empenho ou liberar empenho, de acordo com a realidade da arrecadação que vai se verificando, ainda que proporcional. É isso que está no artigo 9º da LRF. O TCM deixou um alerta gravíssimo para as contas da Prefeitura. Disse que se a Prefeitura voltasse a repetir o que 2017, queria rejeitar as contas. Esses 5 decretos repetem 2017, nós não podemos continuar assim. Tem que se montar uma junta, não pode se ouvir só uma secretaria, por mais ansiedade que essa secretaria esteja de resolver as obras rápido, é errado. Toda coisa que se faz com pressa, toda solução fácil é errada. Se você não estiver suando a sua testa, tem alguma coisa errada. Tem que dar trabalho para resolver. Se não estiver dando trabalho, se alguém estiver vendendo uma solução fácil, aí tem coisa errada. E tem. Porque DEA e crédito sem compensação são 2 bombas de retardo. Só são de retardo por causa do colchão, repito, do IPTU cota única. Neste ritmo, a partir de agosto, já não haverá dinheiro para salário de servidor. E eu não estou falando só da Prefeitura, não, porque a Câmara também vive de 1/12 da Prefeitura.
para concluir mesmo a fala, qual é a solução, para só não dizer que a gente está apontando o problema? A solução é a mesma que já usamos em 2018. Feche a torneira da fonte 100. Fechem a torneira. Obriguem as pastas a usarem suas fontes vinculadas. Obriguem a Secretaria de Obras, a Rio Águas, que seja, a Secretaria de Obras, de Infraestrutura e a Rio Águas a usarem a fonte 109, por exemplo. Nós votamos nessa casa a diminuição da necessidade dos 15% de multa de trânsito. Cai para dentro disso. Fora outras coisas que dá para mexer na 109. Royalty de petróleo. Nós temos muitas possibilidades de fonte vinculada para serem usadas. Fora as fontes vinculadas, há orçamento, há pastas que já empenharam seus orçamentos, como deve ser, de contrato continuado, até dezembro. Até dezembro. Não é possível que essas pastas não possam ser chamadas agora e revirem suas metas e ir buscando orçamento lá do final do ano para ir dando compensação agora. Então, o alerta fica à Prefeitura para que nós repitamos em 2019, repitamos 2018 e não 2017. E que o prefeito tenha cuidado com quem está soprando no ouvido ideia e quem está soprando no ouvido soluções fáceis que não passam pelo suor conjunto de todas as pastas em buscar compensação, porque senão nós não teremos milagre no segundo semestre desse ano. Este é um primeiro alerta, estamos no dia 16 de abril, tem tempo, claro, por isso me traz essa tribuna. Tem tempo ainda para se trabalhar, muito tempo, mas não se pode repetir os erros de 2017. Nós avançamos muito, aprendemos muito em 2018. Os mecanismos estão todos lá, CPF-GF, CODESP, todos os profissionais da Fazenda que estão lá, todo mundo sabe muito melhor do que nós o caminho. Se a solução não vier do conflito de ideias, vier de ouvir só um secretário que está angustiado, empolgado para resolver as obras, de qualquer maneira, vai se acabar beneficiando o empresário e vai se quebrar a prefeitura. Fica esse alerta, estamos acompanhando, à medida que a gente puder ir ajudando, a gente vai dando dica. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, ouvi com atenção a fala do vereador Paulo Messina. Não era sobre esse tema que eu gostaria de falar, mas me traz apreensão, né, as preocupações trazidas aqui pelo vereador, porque nós, em 2017, informamos que, além da crise de receita, que foi compreensível, né, a Prefeitura recebeu algo em torno de 4 bilhões e 100 milhões a menos do que o ano anterior, mas um dos gravíssimos erros, que, aliás, comprometeu não apenas o ano de 2017, mas comprometeu o ano de 2018 e, de certa forma, ainda tem resquícios para o ano de 2019, foi exatamente, o despreparo da então secretária de Fazenda, a natural pressão dos secretários buscando resolver problemas de suas pastas, mesmo sem conhecer o todo em termos de receita da Prefeitura, e também o despreparo do prefeito, em que, uma vez pressionado pelos secretários de cada uma das pastas, e sem a devida mediação da Secretaria de Fazenda, pagou de 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente de ideia, 1 bilhão e 300. Quando, na época, nós já havíamos dito, né, e o vereador Paulo Messina, que esteve à frente do Gabinete Civil e deu atenção a essa questão, ressalta que uma das medidas adotadas em 2018 para conter, digamos assim, a sangria dos cofres públicos e garantir, né, o saneamento parcial das contas da Prefeitura foi exatamente segurar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, avaliando caso a caso e pagando de acordo com as possibilidades. Poderia até haver outras alternativas, como nós sugerimos aqui,
de conhecendo, né, exatamente a causa de cada uma dessas despesas, fazendo uma avaliação, etc. e tal, chamar os eventuais credores, aqueles que realmente fossem aprovados na avaliação da Secretaria de Fazenda, e negociar com esses credores, para também não se ficar como caloteiro, como quem não quer pagar, como não tem interesse em saldar as contas da Prefeitura, um prazo de pagamento que seja compatível com a solução dos problemas de receita da Prefeitura. Bom, alerta do vereador Paulo Messina é, portanto, bastante pertinente, oportuna, até porque quando olhamos o cenário da crise fiscal em que o Estado está envolvido, né, acompanhando mais ou menos o que se passa por lá, com os prazos de vencimento das dívidas que o Estado tem, seja com prestadores de serviços, fornecedores, seja com a própria União, em valores que já superam, né, a dívida com a União, mais de 230%, e com compromisso contratual de resgatar uma parte importante dessa dívida, com medidas que deveriam ser adotadas, né, para cumprir, né, com o compromisso que foi assumido com o governo federal, o saneamento das contas do Estado. Se o Estado volta à crise e a Prefeitura entra numa crise, a situação, né, se torna extremamente grave para a cidade, para o Estado, e, num certo sentido, resvalando para o próprio país. Mas, assim, então, dito isso, expressando aí a minha concordância com as preocupações manifestadas aqui pelo vereador Paulo Messina, eu gostaria de trazer uma questão que está na ordem do dia e eu acho que é importante que seja, de alguma forma, discutida. Na semana passada, por conta de acordos que foram feitos do governo federal, no formato, né, de conduzir, por exemplo, as estatais de modo geral, mas especificamente a Petrobras, o presidente da Petrobras comunicou, né, ao mercado de ações e tal, que haveria um aumento no preço de combustível diesel e derivados da ordem de 5,8%. No mesmo momento, houve uma reação contundente dos sindicatos vinculados ao transporte de cargas no país, especialmente caminhoneiros, e o presidente Bolsonaro, que pode ter todos os defeitos, todas as falhas, merecer todas as críticas que têm sido feitas a ele, por mim inclusive, mas que tem um faro, né, uma sensibilidade muito grande para as consequências de determinadas decisões em relação, inclusive, ao seu capital político, sabendo que uma greve de caminhoneiros, uma possível greve de caminhoneiros, na situação de caos, de problemas de toda a ordem existente no governo, que fez, inclusive, com que houvesse um decréscimo substantivo de sua popularidade nos 100 primeiros dias, tomou a decisão, que eu acho que é uma decisão que todo governante deveria tomar, né? Fica aí, pelo menos, um elogiozinho a uma decisão adotada pelo presidente da República. Ele decidiu que aquele aumento não deveria acontecer, pelo menos até que se levasse em conta as consequências para a população de um modo geral, né, de um aumento dessa ordem, num produto, não é, que, ao ter o seu valor aumentado, afeta toda a economia, que já se encontra num viés de aumento inflacionário. Na verdade, quer dizer, eu acho até que o presidente estava pensando no seu capital
político, né, pensando, né, que aquilo poderia criar uma situação de gravidade muito grande para o seu governo, com, enfim, todas as consequências imagináveis. Mas, num certo sentido, né, o presidente, ao tomar essa decisão, ele acaba levando em conta, né, intencionalmente ou não, o que pode acontecer com o ser humano, né, os cidadãos brasileiros que ele foi eleito para governar. Nós já temos assistido aí o quanto aumentou, por exemplo, o gás de cozinha, né, o quanto aumentou a energia elétrica, né, e o impacto que isso já vem tendo na inflação, principalmente para os mais pobres, porque a gente sabe que inflação é preço médio, que afeta mais ricos e mais pobres, mas esse primeiro viés de crescimento da inflação, ele se dá exatamente nos custos que afetam a população mais pobre do país. Então, intencionalmente ou não, ele tomou uma medida que protege, num certo sentido, até um determinado momento, né, os setores mais pobres da população. Qual foi a reação do mercado, essa coisa que o Adam Smith já chamava de mão invisível de Deus, mas que é algo invisível, porque a gente não sabe exatamente o que significa. Todos nós sabemos que esse mercado são aí no máximo 500 famílias, né, grandes acionistas, né, das bolsas, grandes acionistas que colocam seu dinheiro nas empresas, vislumbrando a possibilidade de aumento, né, ou redução do preço dessas empresas, como se fosse numa roleta, num jogo de azar, em que se ganha e que se perde, e que não se produz um único prego, né? As pessoas ganham dinheiro ali como se fosse... Mas esse mercado, né, produziu como resultado dessa decisão do presidente a desvalorização da empresa da noite para o dia, em 8% do seu valor de mercado, que significa 32 bilhões,2 milhões, no impacto na Bolsa de Valores, que virou um referencial, né, para a economia importantíssimo. Portanto, um impacto de 2,8% na queda da Bolsa de Valores, aumento do valor do dólar. E a gente sabe que o aumento do valor do dólar tem um impacto, né, nas importações. O país depende em diversas áreas, como na área, enfim, de insumos médicos, enfim, na área de trigo, enfim, uma série de áreas que afetam diretamente a população, depende de importações. Na medida que sobe o valor do dólar, né, a tendência de aumento desses preços que vai diretamente impactar a população. Resumindo, né, eu queria expressar aqui, é algo que eu vou estar trazendo mais regularmente aqui, porque nós estamos literalmente, né, com o país sendo governado, e isso sinaliza especialmente para a esquerda, né, se agem dessa maneira com o presidente, que gostando ou não, sendo uma prioridade ou não, né, desse mercado invisível, né, o presidente que acabaram apoiando, imagina se chega ao governo um presidente, né, que, enfim, vai levar em conta os interesses da população, os interesses da nação, da soberania da nação, e vai enfrentar uma série de grandes empresas, grandes acionistas, etc. e tal. Então, eu fico imaginando, se você sinalizar, como vários, inclusive, sinalizaram, eu acho que até o próprio presidente sinalizou que numa reforma tributária teria que se fazer com que o Brasil passasse a cobrar tributos sobre lucros e dividendos, especialmente no setor financeiro. Imagina uma notícia como essa. Né? Para quem conhece um pouco da economia do país, sabe que dos quase 6 trilhões de dívida pública que o país tem, pelo menos 1 trilhão e 200 bilhões, digo, são as tais swaps cambiais que podem vencer e vencem em 3, 4 dias. Né? Então, só a ameaça, por exemplo, de se cobrar do governo 1 trilhão e 200, 300 bilhões em swaps cambial, né, quebra o país. Então, nós estamos literalmente entregues na mão, né, de um grupo de famílias que submete
né, o mercado aos seus interesses de lucro, aos seus interesses de ganho, né, criando toda sorte de dificuldades, como eu disse, para um presidente, que poderia não ser o presidente, né, originalmente dos seus interesses maiores, mas que hoje, certamente, né, é o que de melhor pode ter aí para atender a esses interesses. Se fazem isso, portanto, concluindo, né, com um amigo, entre aspas, imaginam o que farão, o que não poderão fazer com os eventuais inimigos. Então, fica aqui a minha preocupação. Eu vou trazer, né, outras discussões a respeito desse tema, aliás, discussões que têm sido travadas em outros países, que têm o mesmo nível de preocupação, que têm o mesmo nível de alerta, né, porque percebem que chegamos a um determinado momento da história da humanidade, porque esse fenômeno não é só no Brasil, em que os governantes, que a população, que os estados estão submetidos a grupos de pequenos investidores, né, que organizam ou desorganizam completamente a economia segundo seus interesses menores, mesquinhos, de ganhar a qualquer custo, mesmo que isso seja, né, indo de encontro aos interesses da grande maioria da população. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Estava aqui um pouco ansioso com essa fala, porque às vezes as coisas são complexas e as falas ficam perigosas. Uma das coisas mais angustiantes, fazer política tentando representar o povo, os interesses populares, é ver como atua o oligopólio dos meios de comunicação no nosso país. Nós temos uma rede de comunicações absolutamente controladas por meia dúzia de famílias, de grandes grupos econômicos, e parece que tudo o que acontece no país, na cidade, eles vão sutilmente construindo uma narrativa, né, que, de preferência, livre a cara do grande capital e responsabilize o povo pobre do nosso país pelos problemas. Eu já estou vendo isso em relação à narrativa que está sendo construída sobre as tragédias que se abateram na nossa cidade, na forma de enchentes, deslizamentos e agora, mais recentemente, o desabamento na comunidade da Muzema. Eu acho ótimo que a imprensa escancare o novo mercado das milícias, a exploração imobiliária na Zona Oeste. Acho excelente que se denuncie que as áreas ambientais da nossa cidade vêm sendo destruídas por empreendimentos dos milicianos. Que a delegada de polícia fale na televisão que os moradores estão com medo de prestar depoimento. Bom que a imprensa cumpra esse papel. Agora, se acompanha o noticiário no último período, parece que só tem dois responsáveis pela crise que se abateu sobre a cidade: o mercado imobiliário das milícias e o mercado imobiliário informal das favelas. É verdade que isso tudo é problemático. Agora, fica parecendo um pouco aquele discurso que parece que a corrupção nasceu com o PT. Volta e meia a gente se depara com isso, principalmente nas redes sociais, né? Parece que a corrupção tem 16 anos, tem 20 anos, tem 14 anos no nosso país. Você olha a imprensa carioca nos últimos dias, né? Parece que os problemas ambientais provocados pelo descontrole no crescimento da cidade são novidade. Surgiram agora, surgiram nos últimos 20, nos últimos 30 anos. Você lê a imprensa, parece que a população pobre
do Rio de Janeiro insiste em morar mal, é uma opção. Eu quero morar num lugar perigoso, é uma opção minha. Eu li até comentários, pessoas falando, é porque a vista é mais bonita, aí prefere ficar no lugar perigoso do que ir para um lugar adequado, porque a vista é mais bonita. Gente, a gente precisa debater a sério como a nossa cidade se transformou no que ela é. E aí é um problema histórico de submissão do poder público aos interesses da especulação imobiliária, seja ela formal ou informal. Alguém acha que Copacabana, Ipanema, que a Tijuca foram planejadas, foram construídas em função de uma ação urbanística bem planejada, que fez com que essas ocupações fossem feitas de maneira adequada? Como é que a Avenida Maracanã inunda? Como é que as áreas nobres da nossa cidade inundam? É porque a cidade inteira foi construída obedecendo ao dinheiro e não ao planejamento urbanístico. Planejamento urbanístico nunca teve vez nessa cidade. A gente nunca teve plano de habitação de verdade para atender as demandas do Rio de Janeiro. Há décadas que os urbanistas, que os arquitetos demonstram que a gente não precisa mais expandir a mancha urbana do Rio de Janeiro, que a mancha urbana que já existe consegue absorver todo o crescimento da população em áreas já com infraestrutura, ou com alguma infraestrutura que é mais fácil de melhorar. A gente precisa encarar por que existem áreas formais e áreas informais no Rio de Janeiro. Como é que isso se produz? Como que isso se produziu historicamente? E o parlamento, senhor presidente, precisa agir. Na ordem do dia, eu incluí o projeto de lei complementar número 30 de 2017, de autoria do nosso mandato, que regulamenta o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para a cidade do Rio de Janeiro. Com décadas de atraso, essa Câmara Municipal pode, essa semana, dar uma resposta à altura à crise provocada na nossa cidade pela submissão histórica do poder público aos interesses imobiliários formais e informais. O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, ele, se aprovado nessa casa, será baseado nos princípios do direito universal à habitação digna, da gestão democrática e participativa da cidade, da transparência dos temas de interesse público, da busca pela conservação ambiental e adaptação às mudanças climáticas. Senhor presidente, nessa construção de uma narrativa torta, tem gente tentando responsabilizar a esquerda, que denunciou as remoções do prefeito Eduardo Paes. Repercutiu muito nas redes sociais, foi publicada na coluna do Anselmo Góes de ontem, um artigo do arquiteto Washington Fajardo, em que ele escreve: quando se fazia reassentamento de pessoas morando em áreas de risco na administração Paes, a narrativa da esquerda era chamar de remoções. Começar analisando essa frase. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Washington precisava dizer para a gente o que é a esquerda na concepção dele. Porque nem toda a esquerda estava criticando. Uma parte da esquerda estava removendo. O secretário das remoções foi o companheiro Jorge Bittar, do PT. Então, para início de conversa, isso aqui já está furado, porque não estava toda a esquerda resistindo às remoções do Eduardo Paes, não. Uma parte estava implementando. E não era reassentamento, está errado. Ele, mais à frente, diz assim: até tese de mestrado sobre isso teve. E ele deveria ler a tese. Se ele ler a tese, ele vai entender que o que a esquerda estava criticando é que não era reassentamento. Aliás, que parte da esquerda,
o PSOL e outros setores da esquerda estavam criticando, é que o Eduardo Paes apresentava como reassentamento, mas não era. O que a tese de mestrado provou é que essas residências removidas não estavam em área de risco. Elas estavam principalmente em áreas de interesse da especulação imobiliária no contexto da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O grande exemplo é Vila Autódromo. Até existia problema ambiental na ocupação da Vila Autódromo, mas a Vila Autódromo, junto com a FRJ, com a UF, fizeram o projeto popular da Vila Autódromo, resolvia todos os problemas de acesso ao Parque Olímpico, os problemas ambientais, reassentava, aí sim, com o termo correto, as casas na margem da lagoa, por 20 milhões. A prefeitura gastou mais de 200 milhões para remover, sem nenhum dano ambiental. A tese, o Aston Fajardo devia ler, mostra comunidades sendo removidas para mais de 40 quilômetros de distância. Isso não é reassentamento e nem é legal, desobedece ao Estatuto das Cidades, a lei orgânica do município. Nós, da esquerda, sempre fomos a favor da intervenção pública nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, com políticas verdadeiramente de reassentamento e de urbanização. O que nós combatemos durante o governo Eduardo Paes não foi reassentamento, foi remoção, sim. O que o Globo defende quando faz esse tipo de matéria são 14.204 casas e 218 áreas de risco, reproduzindo a produção da Prefeitura do Rio de Janeiro, que só aponta risco nos locais das moradias pobres. Porque quando é o local da moradia do rico, como na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, aí é para remover o risco e não o morador. Ninguém argumenta que não se pode gastar milhões para fazer a manutenção da contenção das encostas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém diz que tem que tirar os moradores da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou que tem que tirar os moradores da Rua José Gino, da Rua Clóvis de Bevilacqua, na Tijuca, no entorno do Rio Trapicheiros. Esse discurso só aparece quando é para legitimar remoções, não reassentamento. Podemos dar uma resposta à altura aprovando o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, estabelecendo inclusive a prioridade no investimento em infraestrutura nas áreas pobres da nossa cidade. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Bem, inicialmente, eu queria ler um texto aqui, pequeno, que diz respeito aos coretos tombados que vão acabar caindo aos pedaços por falta de conservação. Os coretos da cidade foram criados no início do século XX para serem utilizados como espaços culturais de roda de samba, festa junina, e muitas vezes foram usados também para manifestações políticas e até missas. O compositor pianista José Barbosa da Silva, o Senhor, de 1888, 1930, tinha um coreto com piano no Catumbi, erguido especialmente para ele tocar no carnaval. Agora, no século XXI, os coretos não servem mais a essas atividades e, vazios, sem manutenção, estão se deteriorando. Esta é a situação do coreto da Praça Catolé do Rocha, em Vigário Geral, cujo telhado está para cair, deixando os moradores com receio de que ocorra um acidente. Desde que o coreto foi da Praça Sans Penha para Vigário Geral, há mais de 30 anos, nunca passou por reformas. A base dele está tomada por urina e, sem programação cultural, transformou-se em um pombal. Entre aspas. No ano passado, segundo a notícia do caderno Zona Norte do Jornal Extra, por e-mail a esse noticioso,
a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente informou que enviaria uma equipe ao local para averiguar as condições do coreto em Vigário Geral. No entanto, nada foi feito e os pombos continuam sendo os únicos frequentadores daquele espaço que deveria ser um palco de cultura. Não havendo nenhuma solução de conserto, nada naquele coreto, no dia 6 de janeiro deste ano, a nossa colega vereadora Rosa Fernandes encaminhou um ofício ao secretário municipal de Conservação e Meio Ambiente, solicitando-lhe uma reforma emergencial no coreto da Praça Catolé do Rocha. Só que já estamos no mês de abril e, segundo denúncia de moradores de Vigário Geral, nenhuma providência da Secretaria foi tomada até esta data. De nossa parte, reiteramos a solicitação da colega vereadora, mas exigindo que o secretário cumpra sua função e tome as devidas providências para devolver aos moradores de Vigário Geral, totalmente restaurado, o coreto da Praça Catolé do Rocha. Essa situação que nós queremos ressaltar. E queremos mais uma vez, estamos aguardando a solicitação que o presidente dessa casa fez ao presidente da Conlurb para uma audiência com os trabalhadores garis e APAs, que são as companheiras e companheiros que trabalham na preparação de alimentos das escolas, e que a situação é grave. Agora mesmo, quando aconteceu todo esse torrencial de chuvas, de derrubadas de pedras enormes, que inclusive causando a morte de muitos trabalhadores e trabalhadoras, não é certo? O que acontece é que os garis, principalmente os garis, foram essenciais para ajudar na remoção de terra que ficou entulhada nas ruas, de árvores que também caíram. Nessa hora, os garis são extremamente úteis. Mas quando é na hora de discutir o salário dos garis e das companheiras APAs, sabe quanto oferece o prefeito Crivella? 3,73%. É isso mesmo, 3,73%, é uma vergonha. E também não querem discutir a situação que as companheiras APAs e os companheiros que ficam atrás daqueles caminhões, não é certo? Passando por problemas, aí não se discute verdadeiramente a insalubridade. Portanto, nós ainda estamos aguardando, até amanhã pelo menos, vamos conversar com o presidente desta casa, para que haja essa audiência do presidente da Conlurb com os companheiros garis e as companheiras das APAs, para discutir a sua situação. Porque na quinta-feira agora está marcado uma Assembleia Geral dos companheiros garis e dos companheiros APAs para discutir as suas vidas. E se não for resolvido o problema, nós podemos nos deparar com uma nova greve geral dos garis, como aquela que aconteceu no governo do Eduardo Paes, que desprezou os garis, não respeitou as companheiras APAs, os companheiros garis, e foi a maior greve geral que parou esta cidade, inclusive em pleno carnaval. Então, essa situação é que nós aguardamos que o presidente da Conlurb, evidentemente, marque essa audiência, e nós esperamos que o presidente dessa casa, que está intermediando esta audiência, e ainda hoje vamos conversar com ele, para ver qual o horário de uma audiência do presidente da Conlurb. Porque na hora, para executar os trabalhos da cidade, a limpeza da cidade, os garis são extremamente importantes, e as companheiras APAs, que são quem faz o alimento dentro das escolas, extremamente necessários e úteis, aí não se discute, evidentemente, o papel e o salário desses trabalhadores.
Portanto, nós estamos aguardando para ver qual vai ser o posicionamento do presidente da Conlurb, porque ele está atiçando os trabalhadores garis e as companheiras APAs a fazerem uma nova greve dos garis nessa cidade. E nós esperamos que ele evite esse problema. E para evitar esse problema, ele tem que voltar atrás nesse vergonhoso aumento de 3,73% que está oferecendo tanto aos companheiros garis como às companheiras APAs, e não quer discutir a questão da insalubridade dos companheiros que trabalham nos caminhões e também das companheiras que trabalham dentro das escolas. Era isso aí, senhor. Muito obrigado. Próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiro, quero aqui agradecer o carinho, a atenção, não só dos vereadores desta casa, mas também dos funcionários, dos amigos, enfim, que me enviaram mensagens, me desejando saúde. Olha, realmente é muito bom ter saúde. Eu quero aqui agradecer imensamente o carinho de todos. Realmente eu passei por uma fasezinha bem complicada, mas estou de pé. Sou um soldado, e soldado a gente sabe que mesmo na guerra, ferido, ele tem que estar de pronto. Então eu quero aqui realmente agradecer a todos vocês por tudo, pelas orações, e me colocar também à disposição de todos. Senhor presidente, também não posso deixar também aqui de falar a respeito das famílias de Muzema, e agora mais um episódio triste aqui no centro da cidade, onde uma jovem morreu eletrocutada. Quero aqui também ser solidária com toda a família e todo o meu respeito aqui, reverência, essas pessoas que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Eu exatamente vim de azul, porque nós estamos no mês ainda de abril, e é um mês onde comemora-se o dia, o dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. E o mês a gente estende aí para fazermos diversas ações, diversos debates, fóruns, e é muito importante. Eu recebi através de uma amiga, e aqui eu quero deixar registrado o nome dela, que é uma querida ex-deputada estadual, Graça Pereira, que enviou-me uma mensagem de uma mãe chamada Camila Viveiros de Castro Picose. E essa mãe encaminhou para a Graça Pereira uma carta desabafando, né? Falando sobre todo o trabalho que tudo aquilo que ela vem enfrentando, todas as coisas que ela sonhou, enfim. Ela se debruçou no papel e ali ela redigiu de uma forma bastante emocionada, né? De uma forma onde ela expressou ali tudo o que ela sente, o que ela passa, e me chamou a atenção essa carta. E por isso que eu quero aqui ler essa carta na íntegra, para que fique registrado nos anais desta casa. E ela diz o seguinte: receber um diagnóstico de autismo de um filho não é nada fácil. Ninguém em sã consciência planejou ter um filho com autismo. Tanto é que os terapeutas definem o período de descoberta do autismo como um período de luto, onde o filho planejado morre e a família recebe um filho diferente, longe do que esperava e imaginava. Receber esse filho é como ter que ler uma enciclopédia em mandarim da noite para o dia. Você não faz ideia de como agir, do que fazer para ajudar o seu filho. A única coisa que os médicos te orientam
é que você tem que correr contra o tempo. Afinal, intervenção precoce é fundamental para um melhor desenvolvimento do seu filho. A partir desse dia, não importa a sua especialização, se você tem que engolir, junto com as suas lágrimas, várias siglas e nomenclaturas que nunca fizeram parte do seu conhecimento, como ABA, PECS, TO, Flowtime, Denver Mulder e etc. Cada terapeuta te orienta para um lado. É um tal do seu filho precisa de integração sensorial. Se você fizer uma abordagem comportamental, ele vai agir igual a um robô. Ou sensorial. Para que isso? Vamos focar no comportamental, que é o que tem comprovação científica. Os médicos também não te orientam linearmente. Parecem que nem falam a mesma língua e nem mesmo o mandarim. A grande maioria deixa à sua mão a decisão de que lado a seguir. Aí, você se vê numa fogueira de vaidades, num circo armado entre pessoas idôneas e milhares de charlatões, que tendo que guardar sua dor no bolso e decidir friamente o que é melhor para o seu filho. Até alvejante é vendido como promessa de cura, acreditam? Não dá tempo de viver o tal luto, o tempo não perdoa e o relógio não para. Intervenção precoce, lembra? Dói pegar a sua dor pelo pescoço, assumir a rédea, dominar seus monstros e seguir em frente. Alguns amigos cansam de te ouvir, afinal, é a mesma ladainha de sempre. Muitas escolas fingem incluir, outras famílias fingem aceitar, mas não convidam seu filho. Melhor deixar quieto e esquisito, o que faz barulhos estranhos. Afinal, é muito mais fácil convidar o amigo que fica no quarto jogando videogame com seu filho. Assim, não tem trabalho e não te dá trabalho. Por isso, e não menos que isso, é necessário ter o dia de conscientização do autismo. É necessário expormos nossa dor. Não, o preconceito e a discriminação não são sofridos por todas as crianças. Não é a mesma coisa. Não é porque seu filho não foi convidado para aquela festinha específica que consegue entender a mãe de um autista que vive isso no seu dia a dia. Não. A dor de uma mãe de autista não é em nada comparável à dor de uma mãe de um filho com desenvolvimento típico. Não é vitimismo, é a realidade como ela é. É a verdade nua e crua. Por isso, precisamos sair dessa zona de conforto tão conveniente e abrir os olhos para o diferente. Precisamos nos colocar no lugar do outro, sem hipocrisia. Vai doer e muito, mas é necessário. Vamos abrir nossa cabeça. Não deixemos familiares de autistas viverem seus lutos sozinhos. Esse luto e essa luta tem que ser de todos. Assinado, mãe de autista. E aqui eu quero parabenizar a Camila por esse belo texto, por esse desabafo, porque realmente não é fácil. Às vezes, senhor presidente, a gente ouve críticas de pessoas que não entendem o significado dessas caminhadas que Brasil afora hoje está aderindo. Às vezes, nós recebemos críticas porque acham que existe uma vontade enorme de se exibir, de se mostrar. Mas só quem sabe a dor, só quem sabe os problemas dessa família que realmente necessitam de políticas públicas, só quem sabe é a própria família.
é a própria família que tem o seu filho autista. Recebemos aí, durante o decorrer do mês de abril, várias ações louváveis. E não importa de onde que venham, o importante é que cada um está fazendo a sua parte. E aqui eu quero parabenizar a Prefeitura do Rio de Janeiro, que por diversos anos vem cada vez mais abraçando essa causa, vem cada vez mais atuando. Então, e não só a Prefeitura, mas também o Governo do Estado. Os dois, juntos, de mãos dadas, estão cada vez mais empenhados em fazer com que o autismo tenha o seu lugar aqui nessa sociedade respeitado. Nós precisamos acabar de vez com todo o preconceito. E é através da conscientização que nós iremos conseguir fazer com que todas as famílias das crianças e pessoas com autismo sejam verdadeiramente respeitadas. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, pessoal da imprensa, quem nos assiste na TV Câmara, que vai nos assistir pelas redes sociais. Eu não tinha me inscrito para falar, mas depois de ouvir o discurso do vereador Paulo Messina, eu resolvi usar aqui o microfone para fazer uma interpretação do que eu ouvi, uma interpretação dessa situação que vivemos hoje aqui nessa casa. Eu tinha brincado quando o vereador Messina, o ex-primeiro-ministro Messina voltou para esta casa, eu tinha dito que ele veio, segundo a gente tinha informações, ele veio para casa para defender o prefeito Crivella. E no sorteio ele foi aquinhoado, fez uma mega-sena, acertar a mega-sena, e ele foi sorteado, ou seja, o prefeito passou a contar com o seu primeiro-ministro como membro da comissão processante. Eu, na época, brinquei com ele, disse: Messina, você é um vereador transitório. Ou seja, você é primeiro-ministro, passou aqui, veio para cá para defender o prefeito. Mas hoje, depois do discurso que eu ouvi aqui agora não mais vereador transitório, eu acho que o discurso de hoje, ele passou a ser o vereador definitivo. Porque ficou muito claro a colocação que ele fez aqui sobre as finanças da prefeitura. E é preciso explicar isso com detalhes. O que significa o que o Messina disse aqui hoje para nós? Ele, conhecedor profundo da máquina, estava lá até anteontem. Ele fala sobre o grave risco que a prefeitura corre, não só a prefeitura, mas os seus servidores e os fornecedores da prefeitura. O risco que eles vão correr a partir de agora. Quando o prefeito emite decretos em cima do clamor e da situação grave da cidade com as chuvas, com os desmoronamentos, ou seja, a prefeitura chegou à conclusão de que precisa se tratar melhor disso. O prefeito disse no auge da crise, no auge daquela primeira tempestade, ele disse que a prefeitura estava toda na rua, que tinha 20 homens na rua para acabar com os problemas das enchentes na cidade. O que realmente eu achei que era um equívoco, mas não era. Ele repetiu no dia seguinte que eram 20 homens mesmo. O que vai acontecer quando o prefeito diz que precisa de recursos para gastar nas obras emergenciais e ele acaba com os contingenciamentos? O que significava até aqui? O secretário de Fazenda disse a ele que não dá, como fez no ano passado, não dá para manter os orçamentos nas secretarias sem a garantia de arrecadação. Então, o que ele fazia? O que ele fez? Continuou fazendo agora. Ele tirou recursos de cada secretaria e contingenciou. Vamos ver o exemplo da saúde, que a gente tanto discutiu aqui. Ele contingenciou e remanejou, tirou
do orçamento da saúde 400 milhões de reais. O que significa isso? As discussões foram grandes, duras aqui na confecção do orçamento. Todos sabem, os técnicos da saúde já disseram isso para nós N vezes aqui na casa, que a Secretaria de Saúde, acreditando, como todos temos que acreditar, que existe inflação, acreditando que é necessário melhorar a qualidade dos serviços, o orçamento necessário para a Secretaria de Saúde cumprir as normas do Plano Municipal de Saúde seria um orçamento de 6 bilhões de reais. Na época, o Messina, eu brinquei muito, trouxe em vários locais que eu fui nas conferências, eu participei das conferências de saúde, e em todas elas eu levei aquele retrato, aquela charge que nós fizemos do pé da saúde com o sapato da fazenda, que é a frase do Messina. O pé da saúde não cabe no sapato da fazenda. Então tem que fazer alguma coisa. Ou aumenta o tamanho do sapato ou corta um pedaço do pé. A prefeitura optou por cortar um pedaço do pé. E aí contingenciou mais recursos. Foi o corte que a prefeitura fez. Por quê? O secretário de Fazenda dizia, não há como você manter os orçamentos como estão. É preciso guardar, e se esse dinheiro entrar, aí até a gente devolve o dinheiro. Ano passado foi o mesmo discurso, não devolveu dinheiro nenhum. Então, só na saúde são 400 milhões. Então, o orçamento aprovado na casa, o orçamento que o secretário de Fazenda, e na época o primeiro-ministro Messina dizia que era o orçamento que a prefeitura poderia fazer, foi de 5,3. 5 bilhões e 300 era o orçamento aprovado. Então, começa o ano, fevereiro, a Fazenda abre o orçamento e imediatamente o prefeito faz um decreto de contingenciamento em várias secretarias. Tira 400 da saúde. Então, o orçamento que a secretaria tinha de 5.300 é reduzido para 4.900. Além disso, a secretaria tem dívidas a pagar, não é 10 lá de trás, não é nada de pagamentos anteriores, é só de 2018. Ela fecha 2018, porque não tinha recursos, devendo a fornecedores 300 milhões de reais. Então, o orçamento já menor, agora 4.600, diminui para 4 bilhões e 300. É esse orçamento que a prefeitura terá que se virar, a Secretaria de Saúde terá que se virar para cumprir os seus compromissos. É evidente que sempre havia a esperança de que o prefeito fosse devolver parte do contingenciado. Com essas medidas agora, de entregar esses recursos para o secretário Sebastião Bruno, para onde os recursos parecem que estão sendo carreados, nós vamos ter já imediatamente na saúde uma grave crise. Independente de não ter dinheiro para pagar servidor, como o Messina falou aqui há pouco, que pode acontecer, nós vamos ter problemas enormes na saúde, enormes, mais do que aqueles que já existem hoje. Nós vamos ter obras não sendo feitas, investimentos zero e o custeio da rede totalmente mutilado por esses cortes que agora parecem ser, diante desse quadro, definitivos. Então, eu não tenho dúvida que o discurso do Messina foi muito importante para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. Primeiro, nós já entendemos, quando ele diz que veio para cá para defender a prefeitura, o que ele mais ou menos deixa claro aqui é que os argumentos de defesa estão cada vez menores. Cada vez, quem quer defender o prefeito Crivella terá menos possibilidade de defendê-lo diante dessa situação que está aí agora. É claro que ele precisa se mexer. É claro que só que ele deveria ter pensado isso ano passado, no outro ano, quando ele não gastou nessas áreas nada do que deveria ter gastado, do que ele pediu no orçamento. Por outro lado, entende-se claramente hoje o que existe nessa casa. E eu tenho que entender que isso que está aqui nesse adesivo é exatamente o que essa casa parece estar pensando. Não há mais oxigênio. O governo Crivella, uma imagem que eu já fiz há poucos dias atrás, o governo Crivella está gravemente enfermo, foi internado num CTI da cidade, os equipamentos estão com problema porque não pagou a manutenção em dia, os equipamentos de manutenção da vida do governo estão prestes a terminar, e agora é claro que a imagem é que o governo tem uma máscara de oxigênio, só que o tubo por onde correria o oxigênio não existe mais. Então fica claro que é inviável. O governo Crivella está claramente encerrado. Nós não temos dúvida disso. Independente do que está se avaliando nas denúncias da CPI, etc., independente disso, as provas quase que diárias
que a Prefeitura tem dado a gente, de completa, mas completa incompetência administrativa em várias áreas, e não param de chegar problemas. Vemos agora a história do local onde uma cidadã morreu, eletrocutada, no terreirão de samba. O que significa aquilo? Aquilo é um equipamento que está sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. E foi alugado, a Secretaria de Cultura alugou, autorizou o aluguel, recebendo 15% da bilheteria, e coloca um show no local que nem licença dos bombeiros tem, nem alvará para funcionamento. Então, são problemas a cada dia, problemas que mostram a completa ineficiência administrativa. Nós não temos dúvida, e é difícil explicar lá para fora, para o cidadão comum, que vai aos locais e não tem o medicamento, que vai aos locais e não tem o atendimento, que não consegue viajar no BRT com tranquilidade, que não consegue entender por que não se resolveu os problemas do VLT até agora, por que não se resolveu os problemas de asfaltamento de ruas, por que não se resolveu os problemas de desentupimento dos bueiros. E aí, na crise, vem as megalomanias. Será que nesse momento a Prefeitura terá condições financeiras de construir um piscinão debaixo do Jockey Club? Isso não lembra muito os bueiros eletrônicos que foram ditos lá no final do ano, que iam ser instalados na cidade? O que eu tenho medo hoje é que, se tivesse instalado os bueiros eletrônicos, alguém tivesse sido eletrocutado num bueiro desse, porque a incapacidade da Prefeitura atual é tão grande que isso não estaria longe de acontecer. Então, senhores, essa casa tem uma grande responsabilidade, Não há dúvida que a cada dia que passa, as pessoas aqui são convencidas de que não há mais tempo de vida para o governo Crivella. Agora, nós precisamos discutir claramente como é que isso vai acontecer. E como o povo do Rio de Janeiro irá interpretar, se essa casa achar que ela é suficientemente capaz para tirar da Prefeitura o prefeito Crivella e colocar na Prefeitura um outro prefeito que é do agrado dos 51 vereadores, e abrindo mão do direito da população de escolher. Certo ou errado, a população tem direito de escolher. Se ela errou na escolha do atual prefeito, lembrando sempre que o prefeito, da mesma maneira que o presidente da República, não foram eleitos pela maioria da população, foram eleitos por um pedaço da população. Um outro pedaço, quase igual a esse, era contrário, e um outro pedaço resolveu não votar. Então, todos esses agentes públicos hoje eleitos para os cargos não foram eleitos pela maioria da população, foram eleitos por um pedaço da população. E hoje, cada vez mais, as pessoas têm arrependimento e descobriram que erraram. O prefeito teve 2 anos e meio até agora, 2 anos e 4 meses, para responder a essas perguntas. E, evidentemente, que parece que não conseguiu responder. Portanto, não há nenhuma outra maneira de se enxergar o que está acontecendo no Rio. A crise nas secretarias vai aflorar imediatamente, como já estava aflorando. Nós vamos ter problemas graves, mais graves do que já temos hoje, em todas as políticas públicas, transporte, saúde, educação, cultura, meio ambiente, proteção de encostas, cada vez maiores, porque, além de tudo, não há dinheiro. E quando o dinheiro aparece, ele é gasto de uma maneira absolutamente errada, como fez o governo Crivella até agora. Portanto, eu só posso encerrar esse meu pronunciamento com uma frase que eu acho que está lá na rua e aqui dentro cada vez cresce mais. Nossa opinião, com todo respeito à democracia, mas eu acho que o momento é de fora Crivella. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não tendo ninguém que possa fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h
Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1055 de 2019, dos vereadores Tereza Berger, Tiago Ribeiro, professor Célio Luparelli, Naldo Silva e Tiãozinho do Jacaré, que requer à mesa diretora a prorrogação de 60 dias no prazo do funcionamento da CPI, instituída pela resolução número 1447 de 2018, com a finalidade de investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Colurb, que podem ser tipificadas como crime de responsabilidade em infração político-administrativa. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1037 de 2019, do vereador Ítalo Ciba, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a capitã PM Emanuele Teixeira de Oliveira Ferreira. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhora presidenta. Requerimento número 1038 de 2019, do vereador Ítalo Ciba, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Major PM André Araújo de Oliveira, subcomandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Raimon, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Orlando Drummond Cardoso. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1040 de 2019, do vereador Felipe Michel, que concede o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Fonseca Martins Júnior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1041 de 2019, da vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Cristiane Rodrigues. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Dr. Marcos Paulo, que requer à mesa diretora o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Rubem Tadeu Cordeiro Perigeiro, pelos relevantes serviços prestados em prol do município do Rio de Janeiro e da humanidade em geral. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1051 de 2019, da vereadora Tereza Berger, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Flávio Alves Martins. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1052 de 2019, do vereador Carlos Caiado, que requer à mesa diretora a concessão do medalha de mérito Pedro Ernesto a obra social Solar Meninos de Luz, pelos relevantes serviços prestados à sociedade carioca na área da educação e assistência social. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1053 de 2019, do vereador Carlos Caiado, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Angélica Nasser Arouche de Almeida, supervisora da área de ações voluntárias do INCA. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1054 de 2019,
do vereador Carlos Caiado, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Procurador-Geral da Câmara Municipal, José Luiz Galamba Mink Balfriend. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Cristiane Rodrigues. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhora presidente. Vereador Brizola Neto, daqui a pouquinho concedo Vossa Excelência só para nós fazermos aqui o protocolo de posse. Obrigada. A presidência, com base no artigo 157 do inciso 2 do Regimento Interno, vai interromper a ordem do dia a fim de dar posse ao senhor Matheus Gabriel Silva, primeiro suplente do Democratas, em decorrência do afastamento temporário do senhor vereador Carlos Caiado, que assumiu o cargo de deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A presidência convida os senhores vereadores Fátima da Solidariedade e vereador Fernando William para conduzirem ao recinto do plenário o senhor Matheus Gabriel Silva. A presidência solicita ao senhor Matheus Gabriel Silva que proceda à leitura do termo de compromisso. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Comunico que os documentos necessários à posse, por determinação do parágrafo 6º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município, já foram entregues na Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A presidência encarece ao nobre vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, que faça a leitura do termo de posse do senhor Matheus Gabriel Silva. Termo de posse do senhor Matheus Gabriel Silva, primeiro suplente do Democratas. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 3º, parágrafo 6º do Regimento Interno, nesta data, apresentou certidão expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, prestou compromisso, cumpriu o disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município e tomou posse como vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro o senhor Matheus Gabriel Silva, primeiro suplente dos Democratas e que passa a ocupar o mandato de vereador nesta casa, em decorrência do afastamento temporário do senhor vereador Carlos Caiado para assumir o cargo de deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ao final deste termo, o suplente ora empossado aporá a sua assinatura.
A presidência convida o senhor Matheus Gabriel Silva para assinar o termo de posse. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o senhor Matheus Gabriel Silva no mandato de vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e solicito a sua excelência que assine o livro de presença da sessão plenária, ora em curso. Para usar da palavra em saudação à posse do ilustre vereador Matheus Gabriel Silva, a presidência convida a sua excelência, o nobre vereador César Maia. Muito obrigado. Matheus, desculpe a informalidade, companheiros de partido, e para nós é um momento de honra, de júbilo, de alegria. Você tem a política no seu sangue, do seu pai, da sua família, o seu comportamento, a sua permanente luta pelo bem-estar da nossa população. O Rio ganha uma grande contribuição na sua atuação aqui na Câmara de Vereadores. Quero deixar aqui o meu abraço afetuoso e a certeza que, com a saída do Caiado, nós, os democratas, não estaremos perdendo nada. Parabéns, Matheus. A presidência convida o excelentíssimo senhor Matheus Gabriel Silva para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta Casa de Lei e demais pessoas presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer, acima de tudo, a Deus por estar me proporcionando esse momento. Deus, agradecer a minha família, amigos e especialmente a minha esposa Andressa, os quais sempre me apoiaram durante todo o processo seletivo e principalmente no tempo que vivi a expectativa como suplente de minha posse. Da mesma forma, quero agradecer a minha equipe, que de certa forma me conduziu a essa casa, aos eleitores, pelos votos de confiança que recebi, e particularmente alguns vereadores que se solidarizaram com o meu momento de tristeza da minha não vitória imediata. Quero agradecer as palavras dos senhores e senhoras vereadores que se pronunciaram pelas palavras de carinho e agradecer aos demais pela receptividade. Em especial ao senhor presidente e vereador Jorge Felipe. Eu não quero me estender, quero dizer para vocês que a minha felicidade de estar aqui é muito grande. A partir deste momento, quero me unir a todos os vereadores para que façamos uma Câmara realmente forte e independente, que busque a autonomia e o respeito entre os poderes. Afinal, nós estamos aqui através dos votos que recebemos da população. Dessa forma, temos que buscar atender os apelos, os anseios do povo que nos elegeu para brigar e lutar em seu nome. Estou aqui para cobrar do Poder Executivo a aplicação das leis para a melhoria do transporte, segurança, saúde e da educação. Buscar, senão, a integralidade, o mínimo para que nossa população possa viver com dignidade. Aprendi com meu pai não ter medo do futuro. Nos meus 34 anos, estou pronto para enfrentar os desafios necessários. Farei um mandato independente, ao lado dos senhores e senhoras, visando a plena administração da nossa cidade. E, apesar de meu primeiro dia como vereador, estou à vontade para conclamá-los a essa união, porque sei que juntos somos mais fortes. Finalizando, faço um agradecimento especial ao vereador, o pilar do democrata, nosso grande César Maia, e ao meu amigo, vereador Carlos Caiado, hoje tomando posse como deputado estadual, que não mediu esforços na busca de me orientar e colocar, como muitas vezes fez, no sentido de enaltecer a qualidade dos senhores e senhoras vereadores que compõem com licitude a Egrégia Casa de Leis. Espero poder contribuir muito com seus pares
para a continuidade de um trabalho legislativo voltado em prol da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Pela ordem. Terminada a cerimônia de posse do excelentíssimo senhor vereador Matheus Gabriel Silva, daremos continuidade à ordem do dia. Pela ordem, o vereador... Pela ordem. Leonel Brizola. Presidente, eu estava na frente, se não me desculpe. Obrigado, senhora presidenta. Bom, o que eu queria falar é uma coisa realmente lamentável ainda desta casa, e eu espero que haja uma providência o mais rápido possível. Não é a primeira vez que eu já falei sobre esse tema. Aliás, venho alertando sobre essa empresa Laquix há muito tempo, a maneira que ela trata seus trabalhadores. Só que chegamos num momento dramático, onde os trabalhadores estão sem receber seu salário, e já é o dia 16. Dia 16, Rosa Fernandes. Tem trabalhadores que não conseguem sair de casa porque não tem dinheiro para comprar o pão. E o que mais me incomoda é que esta casa se comprometeu a pagar e ressarcir esses trabalhadores, e de forma exemplar. Está aqui o mérito da Câmara, ela tem todos os seus méritos. A grande questão, senhora presidenta, é a forma. Você não pode prometer para alguém que está 15 dias sem receber, que ela vai receber amanhã, ou talvez depois da manhã, ou quem sabe outrora, final do mês. Isso não pode fazer, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas. É grave isso aqui, é grave. Mais à frente, eu vou tratar sobre essa empresa que está entrando agora na Câmara de Vereadores, que há questões mais graves ainda a serem tratadas. Mas, por hora, eu peço que a Câmara tome providência imediatamente, porque quando eu conversei aqui com os setores responsáveis por essa parte, e principalmente veio a notícia do chefe de gabinete da presidência, que declarou com as suas próprias palavras que os funcionários iam ser pagos e a Câmara só estava preenchendo o cheque para pagá-los, ele faltou com a verdade. E isso é grave. Você não pode prometer para as pessoas que vai solucionar de fato a vida delas e você ficar empurrando com a barriga. Tem família que já não tem mais o que comer na sua geladeira, não consegue sair de casa porque sequer tem o dinheiro da passagem. Eu não vou nem reclamar, como vereador aqui, da falta da assistência na casa, porque nem papel higiênico tem. Eu fiz um evento sexta-feira, eu comprei o papel higiênico. Mas isso não me incomoda, não. É suportável. Não tinha nem água nem café. O cerimonial que você tinha que se dobrar em 20, fazendo a função de outrem, para poder servir café e água, só para quem estava na mesa. Porque os convidados também não tinham. Mas isso não é o problema para agora. O problema agora, eu queria um pouco de silêncio dos senhores vereadores, de todos os servidores que estão aqui, porque todo mundo aqui está com salário em dia, está todo mundo recebendo, está entendendo? Está todo mundo aqui com salário em dia. Tem servidores desesperados, funcionários desesperados, choram nos cantos, os poucos que vêm aqui com muita coragem, com dinheiro emprestado. É conta atrasada, é aluguel atrasado, é conta de luz. Tem aqui funcionários que a luz já foi cortada. Você já imagina o que é isso? Eu faço uma proposta aqui, que a Câmara de Vereadores não pague o salário dos vereadores e pague agora esses servidores imediatamente. Essa é a minha proposta aqui. Presidente. Pela ordem, vereador Tchalca Ribeiro. Em primeiro lugar, gostaria de dar não só as boas-vindas, mas também de parabenizar ao nosso mais novo colega, Matheus Floriano, e a toda a sua família. Tenho certeza da alegria
que é o dia da posse, todos nós passamos por isso. É um momento de muita honra, de muita glória, poder se dedicar a cuidar da cidade do Rio de Janeiro e do nosso povo carioca. Então, Matheus, eu tenho certeza que conheço há alguns anos, sei do seu afeto e do seu carinho por essa cidade. Não tenho dúvidas que em pouco tempo você será um dos vereadores de mais destaque nessa casa. Eu gostaria de solicitar também, presidente, a verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 7 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 1 senhora vereadora. Mesa 1. Total, 14 senhores vereadores, com o vereador Fernando Willian, que acabou de chegar. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.